Bom dia, feliz sábado. Seja bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, nós somos convidados a mergulhar de forma profunda em uma das histórias mais poderosas da Bíblia, a história do Êxodo. Essa história não é apenas uma crônica da libertação de uma nação, mas é também um retrato vívido do caráter de um Deus que ouve, que vê e que desce para salvar o seu povo. Veremos o confronto entre a soberania divina e a teimosia humana e como Deus manifesta de forma inquestionável o seu poder para libertar os cativos. A cada passo, nós testemunharemos, desde a sarça ardente até a abertura do Mar Vermelho, o poder de um Deus que age na história para cumprir as suas promessas. O nosso Deus é um Deus de ação. E ao longo dessa jornada, descobriremos que o propósito de Deus ia além de tirar o povo do Egito. Era principalmente tirar o Egito do coração do povo. E por isso, Deus começa a construir uma nova comunidade de fé regida por princípios divinos de justiça, de adoração e de relacionamento. O santuário, os mandamentos da lei de Deus e as provas no deserto revelam um Deus paciente e um glorioso plano de salvação. Prepare-se para ver não apenas a história de Israel, mas um reflexo da sua própria caminhada com um Deus que liberta, que guia e que nos transforma à sua imagem. Se você ficou interessado nesse tema, aproveite o restante conosco, recapitulando a lição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por ter nos libertado do êxodo, do Egito, do pecado, ter feito o êxodo conosco, tirado-nos da escravidão e nos tornado um povo livre. Nos ajude a entender essa história, a entender os seus personagens, a entender o seu propósito, para que possamos ser livres como tu deseja que sejamos livres. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, amigos. Um bom sábado a todos. Um prazer imenso estar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Aloysio Júnior, lá da igreja do Dom Malan. Fomos convidados hoje para discutirmos um pouquinho, recapitularmos daquilo que a gente aprendeu. Um prazer imenso, amigos. Olá, bom dia, feliz sábado. E eu sou Maria Cecília, sou da igreja do Projeto N6. Estamos juntos aqui, é um prazer estar com vocês. Nesse dia especial, o Dia Mundial dos Bravadores, estamos aqui para, juntos, para discutirmos um pouquinho da lição, as revelações de Deus para conosco. Vamos estudar, que você possa ter cada vez mais essa necessidade de estar pertinho de Deus, ter estudado essa lição tão maravilhosa, e vamos discutir um pouquinho. Antes de fazermos esse estudo e essa discussão, agora juntos vamos orar ao nosso Deus, porque não devemos e nem podemos fazer nada sem antes pedir a direção do Senhor através do seu Santo Espírito. Então, você que está nos acompanhando, feche seus olhos e neste momento iremos fazer uma breve oração. Oremos. Bondoso Senhor, nós te agradecemos por este momento maravilhoso na tua presença. Queremos te pedir pelo poder do nome de Jesus, que o Senhor envie o teu Santo Espírito, para que tudo que for pronunciado aqui, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, e que cada vez mais e mais possamos crescer em espírito e em graça, para cada dia mais e mais melhorarmos o nosso relacionamento contigo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Vamos lá. Estamos findando mais uma lição. Foram 3 meses de estudos. O livro do Êxodo. Você teve a oportunidade de estudar essa saga, a saga não só de Moisés, né? Não só do povo, mas a saga de Deus caminhando e levando um povo para um caminho, tirando da escravidão e levando lá para a terra prometida. E lá se vai 12 lições. E eu faço uma pergunta para você. Você gostou da lição? Você estudou a lição? Você tem a sua lição? Se você ainda não teve, amigos,
ou se você já teve, você tem a oportunidade agora de adquirir a próxima. Então, Deus nos deu uma oportunidade de estudar durante todo esse trimestre a saga do Êxodo, e logo, logo estaremos iniciando agora a saga de Josué. Então, amigos, você tem essa oportunidade. Eu já estou curiosa da próxima lição, porque o livro de Josué é incrível. Então, vamos lá, amigos. Então, se você não adquiriu, adquira a sua lição, tá bom? Dá tempo ainda para que você não perca essa oportunidade, essas bênçãos que Deus tem reservado para vocês. Durante todo esse trimestre, então, estudamos desde a saída do Egito, já estudamos várias histórias incríveis, né? Ali o Mar Vermelho, os milagres de Deus, o cuidado de Deus para com o povo, pensando no povo, e essa trouxe grandes lições para nós, para a gente hoje, né? Que mostrando também o mesmo cuidado que Deus teve para com o povo naquela época, Ele tem esses mesmos cuidados. E aí, amigos, você teve a oportunidade, e aí durante essa semana, a gente teve a oportunidade interessante, amigos, de uma parte da história ali de Moisés que é desafiadora. Momentos interessantes, momentos que trazem boas lições para a gente. Momento incrível, né, dessa lição, e traz um tema maravilhoso, que se você estudou essa semana, você pôde perceber que quão profunda ela foi, e está sendo, né, que você vai colocar na sua vida, assim como eu e a Luísa estamos fazendo, aprendendo e colocando em prática, né, que traz um tema bem impressionante. Qual é o tema, Luísa? Pois é, Moisés teve a audácia de dizer assim, ó, Deus, peço que você mostre a tua glória. E é bem impressionante quando você pesquisa a palavra mostrar, ela vem trazendo alguns significados: apresentar-se, exibir-se, provar. Então Moisés, quando fez essa petição, ele queria provar a presença do Senhor, apresentar-se, exibir. Ele pediu que Deus exibisse para ele. Olha que coisa incrível. Vamos lá, então o verso para memorizar, já diz assim, ó, lá em Êxodo 34, 6 e 7, diz: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: ó Senhor, o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdias em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Moisés solicitou e Deus mostrou a sua glória. E é bem impressionante quando Moisés faz essa petição ao Senhor, né? Onde o Senhor, Deus compassivo e bondoso, onde o verso vem trazendo isso, mostrando que Ele é tardio em irar e é um Deus maravilhoso. Ele vem mostrando como eu e você precisamos crescer na caminhada com o Senhor. Sem esse crescimento, nós, infelizmente, estamos mortos. E traz um exemplo bem interessante, né, Luiz? Pois é. Dentro desse tema, a gente já inicia, porque a gente pensa que estar na presença de Deus, perto da glória de Deus, é algo simples, é algo que de uma hora para outra a gente pode ter esse privilégio. Sim. Mas não foi tão simples. Moisés foi me mostrar como faz parte, como foi o processo. E durante toda a lição, esses dias que a gente aprendeu aqui, mostrou qual o processo que Moisés fez para estar na presença de Deus, de como estar na presença de Deus e o que essa presença de Deus ele demonstrou. Então, não é tão simples. E aí, a lição do sábado já vem mostrar isso, amigos. E a lição vem um assunto interessante, que ele vem mostrar o processo da santidade, um processo que não é tão simples, mas também não é algo que é necessário. Sim, e é bem impressionante quando traz um exemplo do seguinte: se um aluno do primeiro ano, ele aprendeu aquele conteúdo na série iniciais, a qual ele está, se ele chegar no 3º ano do ensino médio e com o mesmo conhecimento, esse conhecimento já está errado, não tem
condições de ele estar com o mesmo conhecimento que ele estava no primeiro ano. Então, o crescimento espiritual é gradativo, ele precisa crescer sequencialmente. Isso demonstra, amigo, que o processo de santidade, nós precisamos estar buscando essa santidade, e essa santidade ela é dinâmica. A cada período, a cada tempo que a gente passa com Deus, ela precisa e é necessário que ela aumente. Esse relacionamento é necessário. Da mesma forma que alunos, e a lição traz esse exemplo, alunos que estão em determinadas séries, eles precisam aprender cada vez mais, um pouquinho mais, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada com Deus. A gente precisa se relacionar com Ele, não estagnar, se relacionar cada vez mais, e esse processo, ele é tão dinâmico que a gente só vai conseguir chegar, se formar, quando estiver no céu. Oh, glória, quando estiver no céu. Aí nós encontramos aí esse processo. A pergunta é, como que Moisés fazia isso? Como é que Moisés fazia como que Moisés desenvolveu essa caminhada com Deus? Quando você vai para o próximo passo, que é no domingo, você encontra ali a tenda do encontro. E é bem impressionante, porque aqui a lição ela vem dizendo o seguinte: não era a tenda do tabernáculo, essa tenda ficava fora do areal, era o cantinho de Moisés com Deus, era o quarto de guerra de Moisés com Deus, era o lugarzinho de Moisés com Deus, que nós também precisamos ter. Pois é, ali, lá no verso 7 do capítulo 33, ele fala sobre isso. E Moisés saía do arraial, e aí ali tem um momento para com Deus. Amigos, primeiro ponto que eu queria dizer para vocês: muitas vezes a gente quer ter um bom relacionamento com Deus, a gente quer ter a mesma amizade que Moisés tinha ali com Deus, e ficavam perguntando como é, o porquê fazer. Temos um tabernáculo ali no centro, ali do arraial, as pessoas iam lá, faziam todo o processo, tinham um relacionamento ali, mas a amizade de Deus, de Moisés para com Deus, não foi feito somente ali no tabernáculo. Ele precisava ir, ele sentia a necessidade de ir. A gente não sabe quantas vezes Moisés iam para lá, para aquele tabernáculo, para aquela tenda, mas Moisés ia para lá. E aí a própria Bíblia, lá no versos 7 e 8, diz assim: e Deus falava com Moisés ali. E ali foi feito aquele relacionamento com Moisés. Essa caminhada gradativa que Moisés teve com Deus, que coisa linda, e fez esse desenvolvimento que Moisés teve e trouxe um exemplo grandioso para nós. Moisés é um ser humano que às vezes a gente olha para Moisés e diz: será que um dia, ou será que eu sou capaz, será que um dia eu posso ser? Todos nós podemos ser. O Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, e eu e você somos ser humano como Moisés era. Então nós podemos conseguir também essa caminhada junto com Deus. Mas veja o que Moisés fez, ele teve uma caminhada gradativa, então todos os dias ele ia buscar a presença do Senhor. Então todos os dias ele ia à tenda do encontro com Deus. E é o que faz a diferença na minha e na sua vida, quando nós temos essa caminhada diária com o Senhor. Queridos, às vezes acontece de darmos prioridade a algo ou a coisas que nos afastam do Senhor. E onde está a nossa prioridade, ali também vai estar o nosso coração. Veja que o coração de Moisés estava ali com Deus. Então, quando ele ia à presença do Senhor, no outro dia ele já tinha necessidade de ir de novo. Aí a lição vem dizer que ele não sabia, como a Luiz comentou, não sabia quantas vezes Moisés ia à tenda do encontro, ou quanto tempo ele passava lá. Mas sabia-se que Moisés tinha uma intimidade profunda com o Senhor. Pois é, amigos, Moisés, ele, em todo o processo dele, desde quando ele estava no palácio, depois que ele saiu, ali no deserto, junto a sarça ardente, todas as experiências que Moisés teve, mostrou que ali Moisés se relacionava. Foi necessário para seu crescimento espiritual. Mas todos os momentos de crescimento foi momentos de relacionamento. Agora Moisés estava junto com o povo. Tinha muitos problemas, muitas coisas, mas Moisés sentia a necessidade de sair do arraial, ir para aquela tenda para conversar com Deus, se relacionar com Deus.
E aí, amigos, eu trago um ponto para a gente, mais um ponto. Eu sei que na tua vida, amigo, você tem problemas, tem dificuldades, mas você cresce quando você se relaciona. Os momentos difíceis da vida de Moisés, ele precisou se relacionar com Deus. Ele viu as experiências com Deus. Eu faço uma pergunta para você, amigo. Você está tirando tempo para se relacionar com Deus? Você está saindo da sua zona de conforto para falar com Deus? Existe a igreja que, da mesma forma que lá no Arraial existia ali o tabernáculo. Hoje temos a igreja, no momento de termos comunhão, de se relacionar com Deus. Mas, da mesma forma de Moisés, amigo, você está saindo, você está criando a sua tenda de encontro para com Deus. Onde é essa tenda sua? Que você possa se relacionar cada vez mais e sentir essa necessidade. E essa necessidade, amigos, esses encontros com essa tenda, ele traz, amigo, que você tem algo que, para você ter uma amizade com Deus, ser um bom amigo com Deus, você precisa conhecer Deus. E Moisés, ali, naqueles momentos ali, ele diz assim, ó, ele se relacionou para quê? Para que ele conhecesse a Deus. É bem impressionante a parte que a Luísa está falando, porque nós já estamos até comentando a parte de segunda, onde para que eu te conheça. E aí a Luísa vem falando essa parte importante sobre como ele se aproximou, como ele se relacionava, como eu e você temos que fazer. E sabe o que é mais interessante nessa parte? É que Moisés passou 40 dias e 40 noites com o Senhor, mas mesmo assim ele ainda quis conhecer ainda mais. Ele ainda quis ter uma intimidade com o Senhor, levou isso mais a fundo. Irmãos, quanto mais a gente vai à presença do Senhor, quanto mais nós o buscamos, mais parece que a gente ainda não o conhece. Quanto mais a gente busca, mais a gente tem necessidade de conhecer. Isso é uma coisa incrível, é mostrando a nossa humildade, nosso desejo de ainda estar mais próximo do Senhor. E Moisés, cada vez mais que se aproximava do Senhor, o caráter de Deus transparecia no corpo de Moisés. Que coisa incrível. Pois é, amigos. Moisés tinha passado por uma experiência muito delicada. Na lição passada, no capítulo 32, ele fala que Moisés teve um momento com Deus, Deus entregou as tábuas dos 10 mandamentos, passou várias instruções, e quando desceu, o povo estava ali, adorando o bezerro. E ali foi um momento crítico que Deus queria ali destruir o povo, Deus estava indignado com tudo isso. E aí Moisés agora, ele volta para a tenda, se relaciona com Deus, conversa face a face com Deus. E aí mostra que Deus agora diz assim, Moisés, Deus conversa com Moisés, e Deus entrega a Moisés agora novamente 2 tábuas, os 10 mandamentos para Moisés, passa a instrução para Moisés para criar o tabernáculo, para construir tudo isso. Mas Moisés, mesmo assim, tendo tudo isso, assim, Deus, eu quero te conhecer. Ele diz assim, Deus, eu quero conhecer o teu caráter, eu quero entender o que tu queres para a nossa vida. Amigos, é nesses momentos difíceis na nossa vida, amigos, que a gente se relaciona com Deus. Esse relacionamento com Deus, amigos, faz com que você cresça. Você crescendo, amigos, você se relacionando, tendo uma boa amizade para com Cristo, amigo, com Deus, você começa a entender quem é Deus. E você vai conhecer Deus de verdade na tua vida. Você vai conhecer o caráter de Deus. E esse caráter de Deus vai se revelar a ponto de Moisés pedir para que Deus revele a sua glória. Amém, que coisa linda. E ainda assim, finalizando essa parte, a lição ela encerra esse dia dizendo o seguinte: mas para que eu e você possa conhecer a Deus, nós precisamos obedecer a lei a qual Ele deixou. Onde a lição diz o seguinte: contudo os israelitas precisavam obedecer e seguir as 10 condições bastante claras para garantir a sua prosperidade. Isso é bem impressionante. Então, Deus pediu a Moisés que escrevesse o conteúdo daquela aliança que já havia sido violada por aquele povo.
né? Então Deus ali pede para que Moisés escreva e faça ali uma nova aliança, a qual o Senhor nos pede que façamos essa aliança com Ele, sejamos obedientes naquilo que Ele nos instruiu. Aí Moisés, vendo isso, querendo conhecer a Deus, passando por toda aquela situação com o bezerro ali de ouro, Moisés clamou para o povo, Deus, Moisés fala com Deus, se possível, que tirasse a vida dele, que não deixasse, mas que Deus tivesse misericórdia. E ele faz esse pedido: Deus, eu peço, eu clamo, que você mostre a tua glória. E como foi que Deus respondeu a esse pedido de Moisés para que mostrasse a sua glória? É bem impressionante, porque a oração de Moisés foi ousada, né? Mas ele mostrou a sua bondade, né? Mostrou a bondade dele para Moisés e mostrou o seu caráter. A ponto de quando Moisés sai da presença de Deus, o seu rosto brilha, resplandece, porque ali Moisés passou tempo na presença do Senhor. E é impressionante que quando eu e você, nós estamos na presença do Senhor, quando o caráter de Cristo brilha nas nossas vidas, pessoas observam isso. Porque a pergunta é: será que Moisés viu o rosto dele brilhando? Pois é, amigos. Moisés pediu a Deus, e essa glória de Deus foi revelada. A glória de Deus, que é a bondade, a sua bondade, Deus mostrou que aquilo que ele desejava para o povo ia ainda se concretizar. Moisés, através da sua comunhão, através do seu relacionamento com o Pai, mostrou, amigos, que Deus o ouvia, Deus estava com ele. E esse mesmo pedido, amigos, eu faço para mim e para você hoje. Qual é o teu nível de relacionamento para com Deus? Será que você poderia pedir a Deus que revelasse a glória dele na tua vida? E qual seria a resposta de Deus? Então, amigos, cada momento da nossa vida, amigos, Deus nos dá oportunidades. Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto, e a glória dele, com certeza, amigos, será revelada e será demonstrada na tua vida. Amém. Que frase linda e impactante. Coloque e guarda no seu coração. E sabe que é uma coisa bem impressionante? Talvez você não saiba, ou talvez você saiba, mas veja bem, a profecia diz o seguinte, que eu e você, nesse exato momento, estamos sendo palco para o universo, que está nesse exato momento contemplando os meus e os seus atos, as minhas e as suas decisões, diante de tudo quanto está acontecendo. Então, qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Qual passo eu e você estamos tomando? Estamos tendo um bom relacionamento com o Senhor? O Deus do universo demonstra o seu caráter, o seu amor, sua bondade, a quando Ele envia o seu amado Filho para a terra, para morrer por mim e por você, né? E neste momento a lição vem dizer que o universo está contemplando as nossas ações, as nossas escolhas e as nossas decisões. E que nessa manhã, eu e você possamos estar refletindo no amor de Deus para conosco e as escolhas a qual nós estamos fazendo. Isso, amigos. Então, essa oportunidade, Deus nos diz, amigos, Deus mostra a sua glória, e essa glória deve ser revelada através das nossas vidas. A lição fala: assim temos a oportunidade de não ser apenas bênçãos para o mundo, mas luz que brilha diante do universo para todos aqueles que nos observam. E assim, as pessoas a qual olharem para nós, vai contemplar a Cristo. Por isso que eu e você precisamos, dia após dia, ter um relacionamento melhor com Ele. Para quando as pessoas olharem para nós, verá o Senhor. E assim nós estamos revelando, não só nas nossas ações, mas também precisamos proclamar esse amor maravilhoso, que é o amor de Jesus. Essa transformação de caráter na nossa vida, precisamos levar para outras vidas. Então, nesse momento, amigos, quando Moisés pede para Deus revelar a sua glória, Deus revela, e Deus revela a si mesmo, né? E aí ele demonstra, na parte da quarta-feira, nós
debatemos, nós estudamos sobre isso. Como Deus revelou a sua glória para Moisés. Através de quê? É bem impressionante porque Deus sempre criou forma de se revelar para o ser humano, né? Então, aqui, Deus revelou para Moisés o seu caráter. Ele apareceu visivelmente para Moisés, mostrando ali a sua bondade, o seu amor. Então, a própria lição fala, né, que Moisés teve que levar consigo as 2 tábuas de pedra, como da primeira, que ele havia quebrado. Ele estava indo se encontrar com o Senhor no monte pela 7ª vez. Então, Era a 7ª. era a 7ª vez. Então, Moisés começou a subida agora, mais uma vez, ali de manhã cedinho. Então, assim, amigos, você percebe que dentro do processo de amizade, de relacionamento, você precisa subir montes, você precisa sair da tua zona de conforto, você precisa sair, amigos, daquilo que te faz... Que às vezes nos prende, algo que às vezes nos paralisa, tem algumas coisas que nos impedem. Então a gente precisa sair dessa zona de conforto e querer algo mais, e crescer algo mais em busca do Senhor, né, Luiz? Porque assim, é um crescimento gradativo. Então a gente não pode ficar na mesmice, todo ano a mesma coisa, não cresce em crescimento espiritual, não cresce numa busca ao Senhor. Então é algo que precisa ser constante, né? E Deus faz questão de se revelar. Moisés entra na presença do Senhor, faz diversas perguntas, e Deus ali responde a Moisés, mostra a Moisés o seu caráter, a sua bondade, e Deus também está disposto a se revelar na minha e na sua vida. Ele faz questão de estar ali, de te responder, mas acima de tudo, Ele faz questão de demonstrar o seu amor e seu caráter em cada coisa, em cada momento que a gente vive, a gente suplica. Em cada ações, em cada escolha que nós fazemos, né, demonstramos o nosso desenvolvimento e conhecimento para com Deus, porque Deus é tão maravilhoso que Ele mostrou, né, a sua bondade e o seu amor para Moisés. Então, quando obtemos os vislumbres do amor do Senhor, vai nascer em nós a graça, vem o vislumbre do amor, a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a fidelidade, tudo isso é do Senhor. E isso pode ser desenvolvido na minha e na sua vida, quando nós estamos mais próximos dEle. Então, nessa revelação, desses momentos de Moisés para com Deus, Deus ali demonstra mais uma vez ali a sua misericórdia, e ali Moisés sai dali, naquele momento, com a certeza que Deus não ia destruir o povo, que Deus ali ia continuar aquela jornada, que Deus estava ali e aceitou o pedido de Moisés, e ali, Deus ali, naquele momento, faz novamente uma aliança com Moisés, e diz assim, eles têm que seguir, está aqui as tábuas dos mandamentos, siga o que está descrito aqui, que vocês prosperarão e serão uma boa nação, aquilo que eu sonhei para com vocês. Oh, amém, glória a Deus. Então, a beleza do caráter divino é impressionante. É a revelação que o que Deus faz de si, mostrando Ele de si para nós. Então, essa é a revelação que Ele faz. Moisés ali, o líder de Israel, os simples homens, pôde contemplar a glória de Deus, que não está longe nem de mim, nem de você. Nós só precisamos buscar. E aí, nesse momento, amigos, que tem algo interessante, né? Moisés ali sai da presença de Deus, feliz, teve um momento, bom encontro com Deus ali. Ele teve 7 encontros, mas nesse encontro foi diferente, porque ele pediu que Deus revelasse a sua glória, queria ver face a face com Deus, queria conversar ali com Deus. E aí, quando Moisés sai, uma cena diferente acontece. O povo começa a se incomodar com o rosto de Moisés, porque a glória de Deus agora não estava somente em cima do monte, tinha uma nuvem que cobria ali a presença de Deus, e o povo não conseguia, mas aí quando Moisés desce, a glória de Deus agora estava impregnada no seu rosto. As pessoas conseguem ver, nem nós, quando eu e você se aproximamos do Senhor,
as pessoas conseguem ver uma mudança, uma transformação, algo diferente. Eu não sei se você já aconteceu com você, eu não sei se você já viu isso, de alguém se aproximar de você e dizer bem assim, poxa, você é diferente, é como se você tivesse um brilho, você é uma pessoa que tem uma atmosfera boa, uma atmosfera maravilhosa, que a gente quer estar perto. Isso quer dizer que você está próximo do Senhor, que o caráter de Deus está resplandecendo em você. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso relacionamento com o Senhor vai mostrar esse amor, essa bondade, esse caráter, que as pessoas começarão a perceber, não é verdade? Mas é interessante isso, Moisés não sabia o que estava acontecendo. Ele desceu, ele olhava e as pessoas ali se incomodando, mas Moisés não falava, não dizia nada, somente as pessoas percebiam. E nesse momento, amigos, na nossa vida também é dessa forma. Quanto mais próximo que estamos de Deus, a glória de Deus, o caráter de Deus, vem se impregna em nossas vidas. Quanto mais próximos do Senhor, mais a glória e a bondade de Deus, elas são vivas nas nossas vidas. E as pessoas vão perceber isso em nós. Não precisamos falar que somos cristãos, que somos diferentes, que somos isso, que somos aquilo. Não. As pessoas em si perceberão que as nossas ações, a nossa vida é diferente porque estamos próximos de Deus. O amor de Deus é revelado na nossa vida, não porque somos de Cristo, mas sim porque estamos perto de Cristo. E o nosso comportamento é diferente, né? O comportamento daquele que anda com o Senhor é diferente, seu sorriso é diferente, seu andar é diferente. Porque as pessoas que estão com o Senhor, de fato, elas têm um brilho diferente, elas têm é algo que as pessoas querem estar próximo, né? E quanto mais nós fazemos isso, nos aproximamos do Senhor, mais as pessoas verão o Senhor em nós. Isso é muito, muito impressionante. Pois é. E isso não é só um privilégio de Moisés. Quando a gente olha na segunda carta aos Coríntios, de Paulo, no capítulo 3, verso 8, ele fala que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, quando a gente se aproxima de Deus, amigos, Cecília, nós temos o privilégio de contemplar a face de Deus, contemplar a Deus, e através dessa contemplação, nós somos transformados, seremos reavivados, e assim a glória de Deus poderá transparecer e revelar através da nossa vida também. Amém. E nesse verso a gente pode tirar dele a seguinte pergunta: como Jesus pode transformar gradualmente você e eu à imagem dele? Então nós somos transformados gradualmente pelo Espírito Santo do Senhor, e à medida que contemplamos a justiça e a graça de Cristo, que é a sua glória. Então somos transformados diariamente, quando nós buscamos o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Pois é, amigos. Então, precisamos ter uma vida transformada com Deus. Mas essa vida transformada vai depender do tipo de relacionamento que eu tenho com o Pai. Nós precisamos passar pelos desertos, precisamos passar por momentos de aflição. Moisés passou por tudo isso. Mas Moisés, ele sentia a necessidade de estar perto do Pai. E através desse relacionamento, ele tinha ali, junto a Deus, um grande amigo, alguém que ele poderia contar, alguém que ele poderia reclamar, alguém que ele poderia dizer, não concordo com algumas coisas, e Deus estava ali para ouvir. E através dessa situação, desse tipo de relacionamento, amigos, que eu convido você para ter essa mesma relação com o Pai. Amém. E olha, vou dizer algo para você. Eu não sei a luta que você está passando, eu sei que todo cristão passa por luta. Eu não sei a dificuldade que você está enfrentando. Nós não sabemos qual é o seu problema. Mas no final do deserto vai existir um oásis, e esse oásis é Cristo.
Na luta que você está passando, um dia ela vai acabar, isso você pode ter certeza. E as pegadas que estão na areia não são suas, é do Senhor, porque Ele está carregando você no colo. Moisés passou pelo deserto, Moisés sofreu, Moisés passou por grandes lutas, Moisés foi perseguido, Moisés passou por aflições, passou por decepções, passou por traições. Mas em nenhum momento desses Moisés desistiu de estar diante ou nos pés do Senhor. Então, não sei qual o problema que você está passando, mas não é o motivo e nem a causa para que eu e você possa sair dos pés do Senhor. Talvez você diga, Cecília, mas você não sabe o que eu estou passando. A luta está forte, está pesada. Mas você já imaginou estar passando uma luta forte e pesada sem o Senhor? Você está com Deus? Nesse exato momento, talvez você esteja passando uma luta, uma tribulação, uma provação, mas está sendo carregado no colo, porque o Senhor não nos abandona e nem nos deixa só. E cada vez mais e mais que nós caminhamos com o Senhor, sentimos Ele do nosso lado, conversando conosco. Você vai ouvir a voz suave do Espírito Santo lhe instruindo. Mas para isso, eu e você precisamos estar próximo dEle. Nós precisamos desenvolver esse relacionamento a qual a lição está falando. E assim, nós veremos a glória do Senhor. Moisés é um grande exemplo, amigos, que nos dá e nos mostra que quando damos a oportunidade que Deus molde a nossa vida, Deus faz grandes coisas. Não é fácil. Que a gente já estudou durante 12 semanas aqui a vida de Moisés, os problemas que Moisés passou, as grandes dificuldades, mas mostrou também o grande homem que ele foi. Uma pessoa que teve ali momentos com Deus, não só momentos, ele teve uma vida com Deus, e essa vida foi transformada e transformou pessoas. E, amigos, te faço um convite para que você também tenha a oportunidade de entregar inteiramente a tua vida para com Deus, que coloque a tua vida nas mãos de Deus para que Deus molde. E essa mudança, amigos, não é fácil. As dificuldades que tem na tua vida farão que você cresça, você tenha a oportunidade de estar perto de Cristo, da mesma forma como Moisés teve. Mas foi em todos esses momentos, essas oportunidades, que Moisés findou ali a sua jornada. E a próxima lição, o fim dessa jornada de Moisés, mostrando que, mesmo imperfeito, era um homem que estava ali e tinha o privilégio de conversar com Deus face a face, de se relacionar com Deus como um verdadeiro amigo. E esse é o mesmo convite que Deus faz para você hoje, que você se relacione com Ele e tenha um privilégio de dizer assim: Deus, você é meu amigo. E Deus tem a dizer também: você é meu amigo, irmão. Oh, glória! E aí a gente tem uma pergunta aqui para você. Quais áreas de seu caráter precisa refletir melhor o caráter de Deus? Provavelmente todas, claro. Nós precisamos que todas elas. Mas como manter os olhos na cruz e no que ela significa para mim e para você hoje? Então, reflita, amigo. Qual área da sua vida precisa estar transformada e precisa que o caráter de Cristo possa brilhar? Não só reflita, amigos, que você possa refletir, você possa pensar, você que está aí em casa, nesse dia tão especial, mas além de refletir, você possa se ajoelhar, possa clamar a Deus, da mesma forma que Moisés fez, amigos, colocando a tua vida nas mãos dele, deixando Deus agir na tua vida, e assim, amigos, sua vida será transformada. Deus revelará na tua vida a sua glória, a sua misericórdia, o seu amor, mas acima de tudo, amigos, Deus transformará a tua vida e fará aquele que Ele um dia desejou que você fosse. Mas para Ele fazer isso, eu e você precisamos permitir. E a lição, ela vem encerrando com um testemunho que eu achei tão lindo, tão maravilhoso. Em um dia escuro, o menino e o pai vai visitar a catedral. E lá, quando eles olham para a janela, assim, quando o menino olha para a janela, vem o sol, o brilho do sol, reflete sobre as estátuas assim. E ali, o papai via aquele brilho grandioso e o menino disse: pai, o que é isso? Ele disse: meu filho, são os cristãos.
né? E aí na escola, quando ele está lá na escola, a pergunta da professora é: queridos alunos, vocês sabem o que é o cristão? E aí o menino responde: sim, professor, são os que brilham. É impressionante. A profecia vai dizer que os cristãos são pessoas que brilham. E de fato, eu e você precisamos brilhar no amor do Senhor, né? Porque utilizamos dessa mesma experiência que Moisés teve, porque quando a nossa vida é transformada, quando o nosso caráter é moldado, nós brilhamos. Então, os cristãos precisam ser tocha viva para o mundo, para que assim as pessoas possam chegar até Cristo. Amigos, e você só vai brilhar se você se relacionar com Ele. Você se relacionando, você será luz e a sua luz brilhará para com as pessoas. Pois é, finalizamos mais uma lição. E amigo, você tem a oportunidade de estudar a nossa última lição. Você vai ter o privilégio, que é falar sobre o tabernáculo e a vontade de Deus para estar no meio do povo. Demonstrando ali, finalizando, amigos, dizendo que Deus cuidou do povo, tirando o povo do Egito, e agora estava ali, finalizando todo o processo. Assim, Deus não só queria que o povo escutasse da glória dele, escutasse do poder dele, não só Moisés tivesse a oportunidade de se relacionar com ele. Agora ele mostra, diz assim: ó, Moisés, tem um tabernáculo. Esse tabernáculo é para que todos os povos se relacionem. Então, mostrando o cuidado de Deus e o amor de Deus. Mas esse é o tema da próxima lição, que você possa estudar e ter bons momentos no estudo da lição. E agora nós iremos finalizar. Como iniciamos com uma oração, vamos finalizar também com uma oração. Então, feche seus olhos para falarmos com o nosso Deus. Bom Deus, te agradecemos pelo privilégio de estudarmos mais uma vez a Tua Palavra, que possamos sentir a necessidade de estarmos pertinho de Ti, ó Deus, que possamos ter ali a tenda do encontro em nossas vidas, no nosso dia a dia, que possamos, ó Deus, sentir a Tua glória revelar em nossas vidas, ó Deus, que possamos ter bons encontros contigo e a nossa vida, ó Deus, ser transformada, como foi a vida de Moisés, ó Deus, o caráter de Moisés, e assim sermos luzes para as pessoas onde passarmos. Que a vida de Moisés seja um bom exemplo em nossas vidas, mas acima de tudo, ó Deus, a nossa vida seja transformada como a vida de Moisés, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, queridos. Fica com Deus. Agradecemos e um bom sábado a você.